Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Há não muito tempo atrás, era raro ver empresas que tivessem iniciativas realmente estruturadas para reforçar e perenizar sua cultura. Já mais recentemente, esse tema praticamente tem se tornado um tema-chave nas corporações. Mas o que tornou a gestão da cultura um tema tão importante? E, principalmente, como mapear, comunicar e manter viva a cultura de uma empresa? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer o que o Grupo Multi, um dos maiores players do segmento de eletrônicos e suprimentos de informática do Brasil, fez para entender e perenizar nossa cultura. E nossa convidada para isso é a Cíntia Bortoni, diretora de Recursos Humanos da empresa. Muito bem. Esse programa chega até você com oferecimento da For Sales, consultoria de Executive Search especializada exclusivamente em recrutar e selecionar vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Para quem é novo por aqui, aproveito para sugerir não deixar de seguir a For Sales nas suas redes sociais e acompanhar de perto todos os conteúdos exclusivos que o nosso time de redação gera semanalmente. Cíntia, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, Rodrigo. Eu que agradeço o convite para participar do programa. Maravilha. Cíntia, para a gente começar, é comum aqui no programa a gente pedir para o convidado se apresentar e apresentar a empresa em questão, para a gente nivelar o conhecimento de todo mundo que está acompanhando. Então, eu queria que você começasse por aí nosso bate-papo. Legal. Então, eu sou a Cíntia Bortoni, eu tenho mais de 15 anos, né, trabalhando com RH. Comecei atuando especificamente com recrutamento e seleção, e depois eu fui me desenvolvendo, abraçando novos desafios dentro do RH, e hoje, né, sou responsável por todo o RH da Multi, né. Então, no que diz respeito também à minha formação, primeiramente, eu cursei psicologia, depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas e, por último, eu fiz uma graduação em administração, né? E falando um pouquinho também, né, da Multi, que né, esse recém-nome, porque a gente teve um trabalho de marca, né, a Multilaser, que agora é Multi, né? A Multi é uma empresa muito mutante, né, em constante transformação, uma empresa de tecnologia, com produtos muito diversificados, diversas linhas, né? É um portfólio bem extenso de produtos, são mais de 5.000 produtos, nós temos 2 plantas fabris, temos quase 6.000 colaboradores, então uma empresa que vem crescendo bastante, recentemente no ano passado ela abriu capital, então é uma empresa que vem, né, num crescimento bastante acelerado e muito focado em resultados. Fantástico. Não tem quem não conheça a Multilaser, né? Acho que está na casa de todos os brasileiros, sem dúvida, né? Cíntia, para começar aqui esse mergulho sobre o case de gestão de cultura de vocês, eu queria que você falasse um pouquinho qual, na tua opinião, por que o tema de gestão de cultura ganhou tanta importância nos últimos temas, não só naturalmente para a Multi, mas como mundo corporativo. Da onde surge essa mega tendência e mega importância envolvida nisso, né? Legal, Rodrigo. Então, eu acredito que cultura é a base de formação de uma empresa, né? Então, porque se a gente for olhar só para o CNPJ apenas, né, o que a gente tem? Nada, pois tudo são pessoas, né? Então, eu gosto de exemplificar, né? Não é à toa que quando a gente vê, principalmente em áreas comerciais, que quando existe uma troca, é comum que o mesmo, né, se mantenha com a sua carteira de clientes e o conjunto todo migre, né, para a nova empresa junto com o vendedor. Então, acho que esse é um exemplo meio que clássico do quanto as pessoas são a base para os negócios e, por consequência, para a empresa.
e como, né, maximizar a densidade de talentos em uma empresa, né, disseminando o comportamento que encanta os clientes, como é o caso, né, que eu citei aqui. Né, e isso tudo através da cultura, né, que somente ela, na minha visão, é capaz de disseminar, né, de forma adequada e potencializar os talentos, né, em seus comportamentos. Então, processos, tecnologia, tudo muda, né, e assim também com pessoas, né, e somente com uma cultura sólida que uma empresa é capaz de, vamos dizer, contaminar novos colaboradores com o que se espera, né, da parte comportamental, e com certeza as empresas, né, estão olhando cada vez mais para isso. Né? Então, com o dinamismo existente, na minha visão, tudo é meio que passageiro, tecnologia, processo, pessoas, mas a cultura, essa ela precisa ter uma raiz forte e muito bem estabelecida, né? Somente assim as empresas conseguirão responder adequadamente, não apenas aos clientes, mas aos seus colaboradores também. Né? Então, acredito que a cultura você vive, né, no dia a dia, semana a semana, no mês a mês, portanto, precisa ser um trabalho muito coletivo, não apenas, né, da área de recursos humanos. Né? Acho que a gente, como líder de pessoas, a gente precisa desse tipo de provocação. Né? O RH pode ajudar na sistemática do tema, mas nem de longe ele consegue disseminar uma cultura sem o apoio dos demais líderes, da corporação. Então, portanto, o desafio ele não é simples, além de envolver todos, né, leva-se tempo até que exista, né, uma cultura efetiva, estabelecida, e é preciso saber, entender e ser fiel a isso, né? Caso contrário, foram boas iniciativas apenas. Esse é meu ponto. Muito bacana, muito bacana. Acho que a geração nova ela tem até uma busca por reforço de identidade através dessa vivência do propósito de uma empresa, né? Acho que não só a geração nova, acho que todas as gerações, mas acho que o mundo tem se tornado também um ambiente onde a gente busca se identificar com as coisas, né? Então, não sei se você concorda, mas acho que tem uma questão um pouco também de momento de mundo, né? Com certeza. Perfeito. Cíntia, em 2020, né, vocês começaram um movimento, um projeto bastante grande na área, né? Conta um pouquinho do porquê que o projeto surgiu e no que ele consistiu. Tá, não, legal. Eu acho assim, né, Rodrigo, a pandemia, é fato, né, ela transformou muito o jeito, né, de ser das empresas, aí fez com que elas repensassem toda a sua forma de ser, agir, e muitos paradigmas foram quebrados, né, e conosco aqui da Multi não foi diferente. Então, esse foi um marco, né, importante, decisor aqui para nós, esse momento, né, nesse momento, a gente viu a necessidade grande de revisitar e trabalhar fortemente os nossos valores, né? Junto também com todo o crescimento. Né? A empresa, em 2020, logo após a pandemia, assim, começo, né, do start da pandemia, ela começou um processo de crescimento, né? Porque, ao contrário de muitas empresas, nós que tínhamos todos os produtos ali para ofertar para as pessoas no que diz respeito a montar seu home office, enfim, nós éramos uma empresa que tínhamos, né, uma relevância naquele momento também muito importante. Então, isso fez com que a companhia também crescesse, né, e a gente precisou revisitar, né, os nossos valores. E aí eu aproveito até aqui, né, para ressaltar, né, o quanto que eu sou uma privilegiada, né, por ter tido oportunidade de participar e estar à frente junto com o nosso CEO, que é o Alexandre Ostroviec, né, num marco tão importante e que coincidia, né, que coincidiu com um momento de vida meu muito marcante. Né? Então, vou abrir um parêntese aqui, só para dizer o seguinte, né, em 2019, eu engravidei e, para minha surpresa, eu descobri que eram gêmeos, né? Eu nunca imaginava, então vocês podem imaginar o tamanho, né, do meu impacto, do quanto que eu fui impactada com essa notícia. Em fevereiro de 2020, né, as minhas meninas nasceram, e
logo na sequência, em março, né, estourou a pandemia. E no meio de tudo isso, eu recebo um convite, né, de promoção do CEO para assumir toda a área de gente, gestão daqui da empresa, né? Então, nesse momento, eu passo também a me reportar, né, para o Alê, e tudo isso reforça todo esse marco, esse momento, né? O Alexandre, ele é uma pessoa incrível, genial, muito inspirador. Estar ao lado dele, assim, não tem preço. Ele é muito visionário e uma pessoa que possui uma alta capacidade de adaptação. E sabe, né, o momento certo de dar cada passo, propor ressignificações. Então, foi assim que a gente chegou nesse momento, que eu diria, de ressignificar nossa cultura, né? Com toda essa transformação externa vinda da pandemia e com todo o crescimento da empresa, nós precisávamos também investir fortemente em uma transformação cultural, dar uma chancelada nessa questão, né? Nesse momento, nós vimos a necessidade, né, de juntos escrevermos o que as pessoas viam, sentiam no dia a dia, nos apropriarmos mais de tudo isso, junto de todos os líderes, né, identificarmos quais eram os nossos 7 valores primordiais e norteadores, né, de todas as nossas ações. Uhum. E quem que participou, agora já fazendo um mergulho no case em si, né? Conta um pouco de como que ele foi, como que o projeto foi organizado na prática, né? Quem que participou do projeto, qual que foi a sequência de etapas que foi desenhada, né? Tá. Então, o grande, né, embaixador, né, num primeiro momento, né, foi o Alê, juntamente com os demais líderes, né? Então, a provocação veio dele junto, né, comigo, cascateando para as demais lideranças e juntos, né, colocamos no papel que hoje é o nosso grande norteador de todas as nossas ações. Então, todos os líderes da companhia, eles auxiliaram nesse redesenho, e ali a gente startou oficialmente. Uhum. Perfeito, Cíntia. E quais foram as ferramentas que vocês utilizaram para diagnosticar os valores da empresa, né? Que eu acho que é uma etapa bastante crítica desse processo, e tem bastante jeito diferente de fazer esse processo. Então, conta um pouquinho de como é que foi a parte de diagnóstico cultural, né? Sim. Então, muito do que nós chancelamos hoje, né, que são os nossos 7 valores da Multi, ou melhor dizendo, né, como a gente nomeia aqui, o jeito Multi de ser, era o que, na essência, a gente vivia no dia a dia das pessoas, víamos, né, no dia a dia das pessoas, na fala delas, ao traduzir o que é trabalhar na Multi, e pegamos algumas inspirações de empresas simples, ágeis e mutantes como nós. Então, acho que foi nesse momento que a gente teve algumas inspirações e algumas adequações do que nós já tínhamos e do que a gente escreveu ali, né, e chancelou, né, e colocou em prática. Então, acredito que o maior e a melhor ferramenta, né, que possa ter é a presença de um CEO presente, atuante, embaixador das ações da área de gente. Isso, sem dúvida, é uma sorte muito grande e isso nós temos aqui na Multi. Né? O Alê é uma pessoa muito inspiradora, ele é um grande exemplo de aculturamento e ele faz isso com muita maestria, né? E com muita naturalidade, com muita propriedade. Então, na minha opinião, essa é sem dúvida a ferramenta mais efetiva em um processo de consolidação de cultura. Perfeito, Cíntia. Antes da gente começar a aprofundar aqui nos aspectos mais específicos do case, eu queria que você contasse quais são os valores que vocês identificaram como sendo o core da empresa, o cerne da empresa, para com isso a gente dar uma visão mais subjetiva em relação a esse case que a gente vai falar aqui, né? Sim, legal. Então, o que a gente, né, batizou aqui como o jeito multi de ser, né, são valores pautados, né, na responsabilidade, liberdade,
humildade, flexibilidade, velocidade e colaboração. E muito no entendimento de que somos um time e não uma família. Porque quando a gente fala que é uma família, né, a gente dá margem, né, na família a gente é meio que obrigado, né, a conviver, querendo ou não, né, com pessoas que estão ou não alinhadas ali, que, enfim, não tem como você demitir um membro da família. Então, o entendimento é de um time profissional, então as pessoas tendo esse papel e juntos, né, a gente fazendo acontecer. E os 7, né, grandes pilares que a gente criou junto foi um deles, sinceridade total e politicagem zero. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui na Multi, a gente tem uma cultura em que a gente tem de ser o mais sincero possível, né, com as pessoas. Então, no sentido de, teve algum mal-estar, alguma coisa, chega, fala para a pessoa abertamente, diga o que exatamente você não gostou e evite aquela coisa, aquele ambiente de politicagem, de você... não vou dizer que isso, né, a gente consegue 100%, né, mas é por isso que a gente trabalha, é para isso, né? Então, queremos líderes com ego zero, com sabedoria para escutar e ajustar o rumo, né, quando alguém der uma ideia melhor que a sua. Então, minando nessas vaidades e essas competições, né? Então, não vendo os colaboradores talentosos como ameaça. Um outro pilar, né, da nossa cultura é o quem decide. Né? Então, aqui na Multi, as decisões elas são tomadas pela pessoa que está mais perto do problema a ser resolvido, né? E não de quem tem o maior cargo. Você não precisa ficar fazendo grandes escalonando por questão hierárquica. Quem está mais próximo tem mais condição de envolver as pessoas, né, que estão naquele problema, para poder tomar a melhor decisão, sem a necessidade de chancelas, porque eu tenho o maior cargo, então eu tenho que submeter, sendo que quem está lá no dia a dia tem maior propriedade para poder decidir. Né? Um outro valor nosso importante é a produtividade. Né? Então a gente fala que o nosso grande sonho é ter as pessoas, né, trabalhando numa carga horária equilibrada de vida, igual ou menor, né, as horas de média de mercado, mas que produzem muito mais e por isso são recompensadas na mesma proporcionalidade. Né? Então, para tudo isso a gente precisa de velocidade, eficiência, uma alta densidade de talentos, né, para gerar isso. Um outro grande valor nosso é a ética, né? Então, ética para a gente acima de tudo. Então, não trapaceie de nenhuma forma, não aceite nenhum tipo de vantagem ou suborno, não tolere colegas fazendo isso, aponte quando isso estiver acontecendo. Então, coloque a lealdade à Multi acima da lealdade a quem estiver fazendo uma coisa errada, né? Porque quem for pego, né, sofrerá as devidas, né, consequências aí nesse sentido. Um outro valor é a liberdade. Então, hoje aqui na Multi, a gente não tem política fixa de horário, nem de vestimenta, nem de férias, nem de relacionamento amoroso. É claro que isso, né, nós temos também plantas fabris, né, que nem tudo dá para se aplicar, a gente tem uniforme nas fábricas, então tem uma diferença aí que é necessária e não tem como ser negociado, né? Então, mas no modo geral a gente não tem nenhum tipo, né, de política no sentido de restringir relacionamentos amorosos, com exceção de chefe direto da pessoa. Então, a gente trabalha muito com bom senso, fazendo com que for melhor para a empresa, né? Então, tratando muitas pessoas, o nosso time, como adultos, né? Então, liberdade com responsabilidade. O sexto valor é a colaboração. Então, todos em prol dos objetivos do negócio da Multi, não cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? Então, se o seu pedaço, né, da canoa ele estiver bonito, mas do vizinho não tiver, então quer dizer que a canoa inteira
ela está afundada. Então, ajude, colabore com os colegas para resolver os problemas na raiz. E, por fim, o sétimo, né, seria o zero preconceitos. Então, questione as atitudes, né, que muitos consideram serem normais, mas que são consideradas ofensivas para parte dos colaboradores. Então, aqui a gente tem naturalmente um ambiente muito diverso, onde a gente tem zero preconceito, onde o que importa, e nós não trabalhamos com cotas, né? Porque o que importa para nós é o profissional, é a capacidade dele. Então, se naquela cadeira a pessoa tem condições, né, de ocupar, ela tem as competências necessárias, não quero saber, não vem ao caso, né, quais são realmente a condição de raça, cor e identidade, enfim, qualquer coisa nesse sentido. O que importa é a capacidade mesmo da pessoa. Perfeito, Cíntia. Uma vez diagnosticado, né, ou traduzida essa cultura, né, que, como você mencionou, né, algo que se vem de dentro para fora da empresa, ela se manifesta, ela se materializa, né, num projeto como esse, em pilares ali, mas ela é pré-existente, né? Uma vez materializada, né, essa cultura, quais foram as iniciativas que vocês desenharam para comunicar essa cultura e quais foram pensadas para vivenciar a cultura? Uhum. Então, né, o processo todo, né, a gente escreveu os 7 valores, né, da cultura, foi esse ponto que você trouxe, né? A gente fez algumas adaptações, né? Muito de tudo isso que eu mencionei eram coisas muito vivenciadas já no nosso dia a dia, e aí com, né, essa participação de todos os nossos líderes, a gente começou todo esse processo para poder cascatear tudo isso e verbalizar mais, eu acredito, né, para os nossos colaboradores, deixar mais claro, né, o que de fato as pessoas já tinham muitas das vezes nas suas práticas, no seu dia a dia, né? Então aqui é um ambiente muito informal, é uma empresa muito informal. Então nós decidimos, né, que o primeiro passo seria o próprio CEO, que é esse grande embaixador, né, da cultura, fazer uma live com toda a empresa, né, para poder apresentar melhor. Então, nada melhor do que ouvir do nosso CEO a respeito do que se espera baseado em nossa cultura. Claro que, mais uma vez, né, e não posso deixar de ser grata, né, pela grande habilidade que ele tem em contar os mais variados e complexos temas de maneira simples, para entendimento de todos. Então, uma pessoa muito didática, então o meu desafio, né, ele acaba sendo menor que de outras pessoas nessa mesma posição. Mas procurei, né, explorar muito isso e, obviamente, usamos as ferramentas de comunicação com ações de textos curtos e vídeos do Alexandre falando de cada valor, e cada semana nós íamos soltando um desses vídeos que eram intercalados com vídeos de entrevistas que nós fomos realizando com os nossos colaboradores, né? E os nossos colaboradores contando um pouco do jeito multi de ser, né? Então, acho que é importante explorar bem isso, pois, além do CEO, poder dar voz às demais pessoas que incorporaram, né, mais facilmente a comunicação a respeito, agrega muito, gera muita conexão, né? E claro que esse, né, é um processo contínuo, ou seja, explorar a comunicação de tempo em tempo, reciclar novos vídeos, novas lives é fundamental na construção de toda uma cultura, né? E eu lembro bem do Jack Welch em seu desafio na GE, onde ele dizia claramente que o maior desafio era disseminar uma cultura forte em uma empresa espalhada por centenas de países, com culturas bem diferentes, e que uma cultura só pode ser considerada adepta à empresa após insistir pelo menos 2 anos naquele modus operandi comportamental, né? Então, é um processo bastante contínuo e de bastante, despendendo bastante energia nesse sentido.
Uhum. E eu acho que é o principal desafio do home office, na minha opinião, é exatamente esse, né? É nivelamento cultural. Porque você conseguir, principalmente para quem é 100% home office, você conseguir passar a cultura e vivenciar a cultura de uma forma suficientemente intensiva, né? Que eu acho que esse é Sim, na medida da intensividade, a ponto de você conseguir incutir aquela cultura, de fato, comunicar e absorver, né? Acho que são duas etapas, né? É muito mais complicado, né? Você não tem daqueles recursos culturais que tem artefatos, todos aqueles recursos de gestão de cultura, você com o home office você perde alguns tipos de forma de usar os recursos, né? sem Então dúvida. é um ponto bastante crítico. Aí vem a pergunta, Cíntia, quais das iniciativas de comunicação que você acredita que mais conseguiram alcançar os colaboradores? Quer dizer, gerar conhecimento. Depois eu vou fazer a mesma pergunta na parte de fixação, né? Mas na parte de comunicar, o que deu mais certo até agora para vocês? Hum. Essa é uma boa pergunta, né? Como a gente já explorou um pouco, cada empresa tem seu formato e jeito de ser, não há certo e errado, há o que mais se adequa à empresa, né? No nosso caso, a informalidade, como eu disse, é uma das nossas características e eu posso afirmar que isso ajuda muito, pois a comunicação ela é uma ferramenta para alcançar o objetivo, mas o dia a dia as pessoas vivendo, demonstrando exemplos, sem dúvida, é muito mais efetivo do que palavras no corredor, né? Então, logo, a gente acredita que o exemplo real, ele agrega demais nesse tema, né? Afinal, nada como as pessoas se enxergarem na fala e depoimento de seus colegas. Então, todos esses vídeos que a gente fez de entrevistas, né, com os colaboradores, de forma totalmente espontânea, para que eles falassem o que era o jeito, como eles viam, né, o jeito multi de ser, isso com certeza agregou muito. Então, mais do que o CEO falar, é importante ver isso acontecer no dia a dia e ver o depoimento, né, você ver seus pares ali falando, sem dúvida é uma forma muito importante de conexão, né, e de identificação. Então, nós somos adeptos aqui também de um formato, né, de feedback imediato, né? Então, se você tem que criticar algo ou alguém, enfim, faça a situação ali. Então, a gente tem vários exemplos do quanto que a gente faz isso e vive isso no dia a dia. Então, esse formato das entrevistas foram mais para chancelar como que é a vivência e o que a gente queria reafirmar e deixar mais vivo, né, nessa questão da transformação cultural. Uhum, uhum. E agora você falou bastante de comunicação, né? Quer dizer, essa estrutura de referência interna de cultura. Na parte de vivência da cultura, o que você acredita que mais funcionou para que a cultura perpasse o dia a dia das pessoas? Quer dizer, elas comecem a ter uma vivência é, premeditada da cultura, né? Qual que foi a atividade premeditada pelo RH ou pela gestão da empresa que mais criou um ambiente de viver aquele pilar ou os pilares da cultura como um todo, né? Sim. Eu acho que, né, mais do que, como eu disse, reforçar através de algumas comunicações, a gente tem alguns exemplos aqui, como eu disse, né, o principal pilar é liberdade com responsabilidade, dar muita autonomia para as pessoas. Então, nós aqui temos, né, na Multi, um sistema de reembolso, para você ter uma ideia, em que ele não precisa de nenhum tipo de aprovação. Então, eu confio que as pessoas são adultas e que elas ali escolheram o que realmente está de acordo com o que a gente prega, né? E o principal, um dos principais pontos ali também da cultura é sempre a gente decidir as coisas
pautado no que é melhor para a multi. Então, quando eu penso em algo, né, penso na decisão que eu tenho que tomar, eu tenho sempre que escolher o que é melhor para a multi, não o que é melhor para o meu departamento, para a minha área, né? Então, esse exemplo desse sistema que nós criamos, ele desburocratizou completamente o processo, né, de solicitação de reembolso, de viagens, de determinados gastos, né, dando bastante autonomia para as pessoas e deixando isso com essa liberdade com responsabilidade, que é, acho que uma das coisas. Todas essas questões, né, que eu mencionei também, de não termos, né, as políticas cravadas de férias e de controle de jornada, muito na questão da confiança e da liberdade, né, e dessa autonomia das pessoas, né, isso também são iniciativas que a gente implantou e que não eram anteriores, né, antes a gente tinha, e com a pandemia a gente viu a necessidade e viu que se a gente tem um adensamento de talento, se a gente tem pessoas que têm, né, um nível maior de autogerenciamento, isso era possível e isso é possível. A gente também aqui, como você mesmo disse, da dificuldade de se reforçar a cultura, né, nesse momento em que a gente vive do home office, né? Então, aqui na Multi, nós não acreditamos no 100% home office, né? A gente acredita no híbrido, mas a gente acredita também nessa liberdade. Então, hoje a gente trabalha, o intuito, né, que, como eu disse, a gente tratando as pessoas como adultas, a gente deixa livre hoje essas escalas, né? Então, a gente tem um escritório que a gente também fez uma reforma para deixar ele bem mais colaborativo e bem mais acessível, né, para as pessoas virem, e quando virem para o escritório, realmente forem momentos de colaboração, de troca, e não existe sacramentado, né, e nem imposto regras nesse sentido. Então, as pessoas têm liberdade para virem a hora que quiserem, saírem a hora que, né, entenderem. Então, acho que porque esse é o nosso grande pilar. Então, essas foram algumas iniciativas, né, para a gente realmente vivenciar, né, e deixar isso mais fluido no dia a dia e perceptível para as pessoas. Perfeito, perfeito. Um dos momentos mais críticos, né, nesse processo de cultura é a questão do onboarding, né? Quer dizer, a pessoa acabou de entrar na tua empresa, né, e a empresa entra com o processo de comunicar e vivenciar a cultura nesse kick-off, né? E aí vem minha pergunta. Eu queria que você detalhasse um pouco de como que vocês estruturaram para que as pessoas que entram na empresa consigam absorver rapidamente essa cultura de vocês. Tá, não, legal. Então, hoje, né, a gente, claro que no momento de pandemia, né, a gente estava priorizando, né, muito mais o home office, mas com toda a estabilização, né, a gente, com todo esse escritório bem mais convidativo também, a gente, sim, algumas coisas a gente teve que direcionar, né? Então, por exemplo, o onboarding, ele está sendo feito presencial. Então, ainda que eu tenha algumas posições, né, que são um pouco mais operacionais, no sentido de um pouco mais possíveis mesmo, né, de serem realizadas 100% ali no home office, isso não ter grande, né, impacto, a gente preza para que a pessoa venha, né, no escritório no primeiro dia, que o gestor receba essa pessoa, ela começa a ter uma interação maior, ainda que ela vá ficar no home office, né? E sempre trabalhando muito fortemente toda essa comunicação para que ela possa, né, entender qual é o jeito multi. Mas é fato que
para ela realmente se apropriar mais, é fundamental um pouco mais de presença física, né? Mas a gente trabalha muito fortemente com a liderança. Então, fazendo muitas ações, conversas, cafés com os líderes, né? A fim de disseminar mais ainda, né? De deixar muito chancelado os pilares primordiais da nossa cultura para que eles consigam, né, no dia a dia também, serem os grandes exemplos, né? Porque tudo é o exemplo. Eles precisam ser os grandes embaixadores, porque automaticamente nas suas posturas, em suas condutas, em suas falas, as pessoas vão absorvendo isso, independente também se elas estão ou não no presencial. Então, acho que isso também é muito importante para isso. Perfeito, perfeito. E, agora indo na parte final do case, quais os indicadores de cultura que vocês monitoram? E conta um pouco se houve algum tipo de constatação através desses indicadores que reafirma a efetividade das iniciativas de estruturação, desenho da cultura de vocês, né? Quer dizer, se isso foi validado, já validado, né? Porque é um tema muito subjetivo, muito abstrato. A cultura é algo muito abstrato, então é muito difícil tangibilizar. Mas conta um pouco de se vocês têm algum indicador para monitorar aspectos de cultura, e se sim, quais são, e se eles, como que eles estão se mexendo nos últimos tempos, né? Sim, realmente é muito abstrato, né? Como você mesmo disse, cultura é muito da percepção, entendimento, interpretação ali de cada um. Então, é bem difícil, né? Você conseguir medir assim exatamente, né? Então, os nossos, né, pilares, eles são comportamentais. Então, a gente acredita que a nossa cultura ela é um conjunto de posturas alinhado, né, ao nosso formato aí de feedback direto, sincero, e a gente não desenvolve indicadores, né, para medição, e sim o acompanhamento do comportamento das pessoas. E como eu disse, começando pelos líderes, né, que devem sim ser os grandes embaixadores, precisam ser. Então, esses são sempre os maiores exemplos, né, a conduta. Então, é mais fácil de acompanhar e, se necessário, a gente faz, né, conversas a respeito. Então, a gente monitora muito, mas não tem um indicador específico, né? Então fica uma coisa... a gente até agora vai começar, né, a implantar, porque a gente tem um acompanhamento dos colaboradores que iniciam conosco, para a gente monitorar um pouco de como tem sido os primeiros meses dele aqui, como tem sido a adaptação dele. Então, a gente faz esse acompanhamento. E ali, a gente começou a colocar agora também pontos, né, específicos da nossa cultura. Né? Então, os pontos, os pilares, e questionando um pouco de qual é a percepção real, de como eles estão vendo na prática, o que eles não estão vendo, até para que a gente possa ter um dimensionamento, né, maior, né? Então, mas isso ainda a gente não teve nenhuma extração oficial de dados, né? Então, não temos exatamente um indicador que eu possa falar, olha, o número é X e isso, entendeu, Rodrigo? Uhum. Perfeito, perfeito, Cíntia. Para finalizar o programa, eu queria te perguntar em relação a outras iniciativas, outras rotinas do dia a dia, e a intersecção delas com a cultura, né? Então, eu queria entender como que vocês hoje, se vocês e como vocês inserem a cultura no PDI ou na remuneração variável, tem alguma intersecção já existe, né, alguma intersecção desse tema nessas iniciativas, ou
isso está em construção? Conta um pouquinho desses últimos desdobramentos aí do projeto de cultura, né? Sim, sim. Esse é um ponto que a gente já trouxe, né, para avaliação, mas também não linkamos, né, a isso. E aí, um outro ponto, né, que eu acho importante destacar e que é um outro indicador, né, da cultura, é essa questão que hoje, aqui na Multi, a gente não trabalha com avaliação de desempenho, aquele ciclo formal, aquela coisa. A gente, como eu disse, a gente acredita nesse feedback constante, nessa coisa bastante fluida, então a gente tem desenvolvido, né, na nossa um sistema interno desenvolvido, que é o Insight 360, onde você tem a liberdade, a autonomia de, a qualquer momento, sem uma data específica, dar feedbacks a qualquer pessoa, né, aqui dentro da companhia e solicitar feedbacks de qualquer pessoa aqui dentro da companhia também. E isso não tem uma data, ele é vivo, ele o tempo todo. Então, mais um, né, indicador aí que reforça, né, essa questão da liberdade, da informalidade e da gente deixar, né, as pessoas muito à vontade nesse sentido, tratando as pessoas como adultas, de que cada um sabe do que é necessário ser feito, do que eu preciso ir atrás. Então, esse também é uma ferramenta que a gente tem, a gente falou ali um pouquinho, que eu acabei esquecendo de mencionar e que ajuda, né, a corroborar e materializar tudo isso que a gente falou dos pilares da Multi, do jeito Multi de ser. Muito interessante, acho que fez todo sentido, né? Como uma, como ilustrando, né, um pouco de como que a cultura cascateia para as rotinas, né? Porque se a empresa acredita no empoderamento, em tratar a pessoa como adulto, ao invés dela fazer um top-down num processo engessado, ela deixa aquilo meio que self-service, né? Você quer um feedback? Peça, né? Você quer dar um feedback? Dê. Quer dizer, você cria um ownership, né? uma propriedade sobre a experiência da pessoa a ela mesma, né? Ela é a dona da experiência dela, né? Isso, exatamente isso, Rodrigo. É exatamente isso que a gente acredita e que a gente foi, né, tomando algumas iniciativas e empoderamento, né, através de algumas ações para que as pessoas tenham, né, essa liberdade, essa autonomia, toda essa flexibilidade, né, no dia a dia delas. Você sabe que você me lembrou de um livro que eu li recentemente, que foi um dos melhores que eu li nos últimos anos. Melhores eu não diria, mas foi um dos que mais me chamou a atenção em termos de livro da RH, que não é essencialmente RH, mas a estrutura é bastante provocativa nessa parte, que é o A Regra é Não Ter Regras. Exato. Da Netflix, né? Exato. Que ele mostra um pouco da importância da empresa assumir quem ela é, né? Ela não comprar modelos pré-definidos, ela ter a personalidade de falar, olha, eu sou assim, eu acredito nisso, é assim que vai funcionar. Não é só porque todo mundo faz que eu vou fazer igual. Exato, acho que você entrou num ponto crucial aí, que é exatamente isso, exatamente dessa forma que a gente opera aqui, né? Então, a gente não tem, mas porque todo mundo tem isso na prateleira e roda na inbox e roda avaliação não sei de que jeito e tal, entendeu? A gente entende que não faz sentido para a gente quer dar autonomia, liberdade, quer que as pessoas realmente se sirvam daquilo que elas entendem que para elas, porque para determinados líderes, e isso eu tenho, né, como exemplo, né, se eu for extrair relatórios lá da utilização, né, da ferramenta, enfim, eu vou exatamente verificar isso. Então, tem pessoas que amam demais, gostam demais, bebem daquilo, utilizam daquilo muito para o seu dia a dia, acham aquilo primordial, registram, né, os feedbacks que elas dão para os seus liderados, solicitam
para os seus pares, para os seus liderados, porque ele é 360. Você pode, né, pedir para os seus liderados, para seus subordinados, enfim, para todo mundo. E outras pessoas que têm uma outra concepção e um outro formato, e a gente deixa isso tudo muito a critério, né, de cada um escolher, e a gente entende que se a gente tem uma população, né, de pessoas, a gente trabalha muito para esse adensamento de talentos, então isso funciona, né, desde que você tenha, né, pessoas mais autogerenciáveis, pessoas que você consegue, né, proporcionar toda essa autonomia. E isso, sem dúvida, gera uma satisfação, né, nas pessoas que eu falo que é uma parte do salário emocional, que isso não tem muito preço, você ter todo esse protagonismo, essa autonomia, você não ter que seguir aquele, né, cronograma e ter todas aquelas regras, isso tudo, né, eu vejo que as pessoas buscam cada vez mais essa questão delas poderem fazer conforme também elas entendem. Lógico que a gente tem, sim, minimamente instruções, a gente tem treinamentos, a gente tem direcionamentos e tal, mas, e até olhamos, né, as pessoas também que saem muito fora de desvios, enfim, mas isso realmente gera um valor, né, nas pessoas, e a gente percebe na retenção das pessoas aqui dentro, né, e sempre as pessoas trazem muito do que elas gostam muito da Multi, está muito focado, né, em toda essa liberdade, em toda essa autonomia, em todo esse protagonismo, em toda essa simplicidade das coisas operarem e serem muito particulares, exatamente o jeito Multi de ser. Então, é muito particular e bem importante isso. Fantástico, Cíntia. Muito importante essa reflexão para dar esse contorno final em relação ao que é a cultura de vocês e como materializar ela, como viver ela, porque eu acho que através dessas iniciativas autorais que eu acho que a cultura fica ainda mais fácil de ser perenizada, né? Porque não, você tem o abrir mão de fazer, né, o que todo mundo faz para você vivenciar autenticamente a tua cultura, e você tem também o criar do teu jeito, né? Exato. E eu acho que é um pouco das duas coisas que vão dar essa autenticidade, e fazer, portanto, a cultura ser percebida, vivida e solidificada, né? Exatamente. Então, achei bastante legal esse gancho que você colocou ali. Cíntia, infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, mas antes de encerrar, eu queria deixar a palavra com você para você fazer um encerramento aqui. Eu gosto de fazer isso porque falar assim em público é sempre difícil, às vezes a gente lembra de alguma coisa que já não falou lá atrás. Eu gosto de dar essa abertura para a pessoa fechar o raciocínio, fechar o arco aqui do programa, ou deixar uma dica, uma mensagem, o que você quiser para concluir esse raciocínio que você construiu aqui com a gente. Não, legal. Não, eu acho que resumindo, né, como eu disse, a cultura, cada um, né, tem a sua, ela realmente é o grande diferencial, ela realmente é o que vai impulsionar e fazer com que a empresa ela alcance, né, os seus objetivos, se as pessoas realmente estiverem alinhadas e se de fato tudo aquilo que você preza e diz seja de fato vivenciado, né, na prática, se de fato as pessoas virem que aquilo acontece e que você tem realmente iniciativas que corroboram e que você é muito fiel, leal a tudo aquilo que você né, construiu e quer de fato vivenciar e luta, né, para que tenha isso no dia a dia, para que as pessoas sintam, né? Então, um pouco disso. Cada um tem e cada um encontra a sua forma. Então, tem companhias que entendem que seguir as práticas
as melhores práticas, ou que se está praticando faz sentido, outras, né, que tem esse mix, e nós aqui identificamos que esse é o nosso jeito multi de ser, muito particular e com muita liberdade, com muita autonomia, e isso tem, né, funcionado bastante, a gente vê pelo retorno dos colaboradores, pela fala, por tudo que a gente vivencia de fato aqui no nosso dia a dia, Rodrigo. Uhum. Muito bacana, Cíntia. Obrigado mesmo pela tua participação aqui no programa. E para quem está nos acompanhando até aqui, não deixa de seguir os canais da For Sales no LinkedIn, que é onde o nosso time de redação mais divulga os conteúdos exclusivos que a gente gera semanalmente. Um abraço a todos e todas e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Até lá!